Recentemente, comecei um estudo bíblico sobre o livro do profeta Isaías, e já no primeiro capítulo me deparei com uma complexidade textual e histórica absurda. Nas primeiras linhas, de forma rápida, o autor se apresenta como Isaías, filho de Amós, e explica que ao decorrer dos seus escritos será narrada a visão que teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, sendo que todos estes foram reis de Judá. Provavelmente, o ministério profético de Isaías se deu por volta de 740 ou 700 a.C., época marcada pela expansão do Império Assírio, que era implacável em suas conquistas e utilizava um misto de violência extrema e terror para intimidar os seus inimigos. A Bíblia fala, inclusive, sobre a capital dos assírios, Nínive, uma cidade conhecida por duas coisas: pela sua prosperidade financeira e pela sua depravação moral. É a cidade na qual o profeta Jonas evita pregar, por ódio aos ninivitas. E em meio a todo esse caos geopolítico no Oriente Médio, Israel estava sob constante pressão, tendo em vista a ameaça à Síria. Não só isso, os israelitas passavam também por uma série de crises internas, alimentadas pela falta de devoção e obediência ao verdadeiro Deus. E tudo isso é bem explorado no primeiro capítulo de Isaías. Logo no início, o povo de Judá e Jerusalém é chamado de rebelde, e o próprio Deus diz que ele foi desprezado pelos seus filhos, os israelitas. O Senhor também associa ataques estrangeiros e perda de territórios de Israel à desobediência da nação, que insiste em ir contra o que é justo e correto. Em seguida, algo muito interessante acontece. Deus diz que não suporta mais os sacrifícios, cerimônias judaicas, festas, rituais e até mesmo as assembleias, onde o povo se reunia para louvar o Senhor, e em certo momento ele chega a dizer que acha o incenso acendido pelos sacerdotes no culto algo repugnante. Todos esses rituais e práticas de adoração estavam expressos na lei de Moisés, dada pelo próprio Deus. Então, por que ele agora rejeita esse tipo de culto? É bem simples. A nação de Israel era corrupta, e o seu povo não buscava a justiça e nem a defesa das pessoas mais necessitadas, que naquele contexto eram as viúvas e os órfãos. Isso conversa diretamente com as palavras e repreensões de Jesus contra os fariseus, que se preocupavam com o cumprimento dos rituais de limpeza, cerimônias no templo, entre outras coisas próprias das ordenanças mosaicas, dando dízimos do hortelã, do endro e do cominho, mas enquanto faziam tudo isso, eram totalmente hipócritas, corruptos e negligenciavam a justiça, a fidelidade e a misericórdia, que eram os aspectos mais importantes da lei de Moisés. E é por esse motivo que essa casta religiosa farisaica é chamada por Jesus de guias cegos, limpos no exterior, mas podres internamente. E esse era um dos grandes problemas de Israel no tempo de Isaías. O povo tinha a aparência de justiça, mas internamente eram corruptos, violentos, injustos e idólatras. Os descendentes daqueles que foram libertados do Egito por um Deus poderoso e onipresente agora acham que podem enganar ele, fingindo santidade através dos cultos e rituais, mas às escondidas praticavam a injustiça, típica dos pagãos. Mas as escrituras deixam bem claro, é impossível esconder algo de Deus. Qualquer obra, seja ela boa ou má, não ficará escondida diante da sua face. Essa degradação moral e espiritual de Israel se torna nítida quando o Senhor diz que a cidade fiel se tornou prostituta e cheia de assassinos. Esse é o nível da coisa, galera. A cidade dos israelitas é comparada a uma garota de programa, o que ressalta a mentira do progressismo, já que com o avanço do tempo, a cultura israelita evoluiu e uma nova norma social começou a ser aceita, uma menos religiosa, menos conservadora. E para a maioria dos renomados sociólogos da nossa sociedade contemporânea, isso representaria uma espécie de avanço social, onde a religiosidade opressora diminui, tendo em vista o multiculturalismo e a diversidade. Só que aqui vemos que esse tipo de desenvolvimento social, aos olhos de Deus, é uma espécie de receita para a ruína. Quando as virtudes e valores corretos não são conservados, até mesmo uma sociedade escolhida pelo Senhor e considerada santa se corrompe e vira alvo de uma ira divina previamente anunciada. E isso está bem explícito no trecho em que Deus diz que os israelitas seriam devorados pela espada, caso continuassem a serem rebeldes e resistentes ao seu chamado.
As riquezas e bebidas do povo judeu, símbolos dos prazeres humanos, são desprezados e tornaram-se inúteis também. A sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Mas esse primeiro capítulo de Isaías, além de mostrar a justiça na forma da ira vindoura de Deus, também mostra a misericórdia do Altíssimo. No verso 27, o Senhor fala sobre a redenção de Sião, termo que faz referência ao povo de Deus. E essa restauração acontecerá por meio da justiça e arrependimento dos pecadores. Porém, os rebeldes, aqueles que rejeitaram o chamado divino até o fim e abandonaram o bom caminho, serão destruídos e perecerão. A mensagem aqui é muito forte e direta. A salvação do povo se dará por meio do arrependimento, e isso é uma ligação direta ao Novo Testamento, com destaque às pregações de João Batista, por exemplo, que clamava às pessoas para elas se arrependerem de seus pecados e voltarem-se à justiça de Deus. O que é interessante é que mais de 6 séculos antes do início do ministério de Cristo, o Senhor, por meio do profeta Isaías, já falava que a devoção verdadeira era mostrada através do arrependimento e da busca da justiça, e não de cerimônias ou rituais pragmáticos. Até os dias de hoje, e digo isso com muito respeito, religiosos das mais diversas crenças, como o hinduísmo, o islamismo, o budismo e o judaísmo, apegam-se a uma fé performática, cercada de ritos e práticas que impressionam o público descrente e aparentam ser caminhos diferentes e interpretações de algo mais elevado, algo santo. As orações judaicas, por exemplo, que são feitas no Muro das Lamentações, chamado de Kotel pelos judeus, é sempre algo bem emocional e repetitivo. E as festas hindus, populares na Índia, entre outros países, com destaque a Inglaterra e Canadá, são regadas de danças, música alta e vestes chamativas. Porém, desde Isaías, vemos que Deus se preocupa com a nossa devoção interior, e ela sim deve ser verdadeira. É claro que a lei de Moisés é sempre importante, e as cerimônias judaicas, antes da vinda de Jesus, deveriam sim serem feitas e cumpridas. Só que, mesmo no período de vigência da lei, Deus já deixava claro o que queria dos seus seguidores: fidelidade verdadeira, justiça e misericórdia. E o único capaz de cumprir todos os 603 mandamentos da lei mosaica foi o nosso Messias, Salvador e Redentor, Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima discussão.